Você já parou para pensar quanto dinheiro passa pela sua construtora todos os meses? É cliente pagando entrada, parcelas, repasses, é fornecedor querendo receber à vista, funcionário no quinto dia útil e o banco sempre no meio, ganhando quando o dinheiro entra, quando o dinheiro sai e até quando alguém atrasa. Enquanto isso, você continua ali executando obra, assumindo risco, negociando cada centavo, tentando melhorar a margem no cronograma, mas tem construtora que percebeu uma coisa, hein? O verdadeiro lucro não tá só na obra, tá no fluxo. E com isso, algumas construtoras se tornaram bancos. Mas como assim bancos, Letícia? Elas começaram a criar soluções financeiras próprias. Uma carteira digital para cliente, crédito para antecipar recebíveis, tokenização das unidades para captar direto com o investidor. Ou seja, passaram a operar como uma fintech sem depender do banco. Tá, mas então quais são as construtoras que já fizeram isso? Fica tranquilo porque nesse vídeo eu vou te mostrar a fundo quais construtoras já estão fazendo isso, por que faz total sentido agora e principalmente como você pode dar os primeiros passos para fintechizar sua construtora. Bom, todo mês milhões de reais passam por dentro de uma construtora. Entrada de cliente, parcelas mensais, repasses bancários. Do outro lado, pagamentos para fornecedores, salários, encargos, impostos, etc. É um fluxo constante de dinheiro entrando e saindo. Mas tem um pequeno detalhe. Mesmo sem estar dentro da sua empresa, o banco está em absolutamente todos os momentos. É o banco quem financia para o cliente, é ele quem antecipa os recebíveis, é ele quem lucra com o parcelamento do cartão, com o crédito na conta PJ, com o repasse da unidade e muitas vezes é ele que define quando a sua empresa vai receber e quanto vai sobrar de verdade. Enquanto isso, a construtora é quem assume o risco. Assume o custo de construir e o risco de inadimplência, do distrato, da obra que atrasa, do fornecedor que quebra e ainda precisa negociar no limite para tentar manter alguma margem no final. O problema é que esse modelo tradicional está ficando insustentável. As margens estão cada vez mais espremidas, o custo de capital está alto e a dependência do sistema financeiro tira qualquer poder de manobra da construtora. Mesmo as que vendem bem, constroem com eficiência e entregam no prazo, acabam travadas porque não têm autonomia sobre o próprio fluxo financeiro. São obrigadas a operar em cima do caixa, antecipando receita para fechar o mês ou esperando semanas para girar uma etapa da obra. E quando você olha para dentro, percebe que o sistema também não ajuda. Ainda tudo muito manual. Planilhas isoladas, boletos circulando por e-mail, controle de inadimplência no braço. É um setor que movimenta milhões por projeto, mas que ainda toma decisões financeiras como se fosse pequeno. Esse modelo tradicional não só limita o crescimento, como ele impede a inovação. E o pior, transfere boa parte do lucro para o banco que participa de toda a cadeia sem construir 1 metro quadrado de obra. É frustrante, né? Você assume o risco, constrói, entrega e quem ganha mais é quem nunca colocou um tijolo na obra. Mas e se fosse diferente? E se, de repente, em vez de depender dos bancos, a própria construtora passasse a controlar esse fluxo financeiro e ainda lucrar com isso? É exatamente isso que algumas empresas estão começando a fazer. Um movimento que vem ganhando força no mercado e talvez você ainda não tenha ouvido falar, que é a fintechização. Fintechizar significa transformar parte da sua operação em uma engrenagem financeira. É quando a construtora decide que não só quer mais ser uma empresa que constrói, como também uma empresa que controla o dinheiro que circula durante esse processo e extrai o valor disso. E aqui a gente não está falando só de tecnologia. Fintechizar não é criar um app bonito, uma conta digital, nem integrar um sistema moderno. Isso aqui pode até vir depois, mas o primeiro passo é estratégico, é mudar o jeito de pensar o negócio. Na prática, isso pode começar com soluções simples. Uma carteira digital para centralizar os recebimentos, um sistema de antecipação de recebíveis operado internamente, um braço de crédito para financiar a entrada dos clientes, ou até a tokenização das unidades, permitindo captar investimento direto com os investidores sem precisar de um banco. Cada iniciativa dessa, gente, aumenta a autonomia do caixa, melhora a previsibilidade do capital de giro e, principalmente, começa a gerar novas fontes de receita. Porque quando você controla o fluxo, você também pode monetizá-lo. E num setor que as margens estão cada vez mais apertadas, isso muda o cenário. Fintechizar é uma forma de crescer com mais inteligência, mais autonomia e mais rentabilidade. E tudo isso que eu falei não é teoria. Já tem construtora no Brasil colocando em prática esse modelo e colhendo os frutos. Um dos casos mais robustos é o da Cyrela, que criou a fintech Cashme em 2018, oferecendo crédito com garantia imobiliária, home equity e linhas de reforma, energia solar e microcrédito corporativo. A fintech já originou mais de 4,4 bi de reais em crédito e tem participação direta no fluxo financeiro das incorporadoras. A Cashme também adquiriu a empresa Concred, que se posicionou como referência em crédito para condomínios, evoluindo os modelos de financiamento dentro da cadeia da construção civil. A própria House, spin-off da incorporadora Vitacom, em parceria com o BS2, criou a fintech Cred House, com o lançamento de um FDIC para financiar incorporadoras de pequeno e médio porte. Essas incorporadoras, elas recebem crédito direto via solução estruturada com capital próprio da fintech, removendo barreiras financeiras comuns do mercado. A intenção é escalar esse modelo para dezenas de projetos nos próximos anos. E esses exemplos, eles só nos mostram que não é apenas um conceito, muito menos alguma coisa da boca para fora. É uma prática que já está em expansão e quem sai na frente começa a lucrar com isso antes dos outros. Ok, você
já entendeu o conceito, viu que já tem construtora fazendo, mas talvez esteja se perguntando, tá, Letícia, e aí, por onde eu começo? A verdade é que fintechizar sua operação não exige uma revolução do dia pra noite. Você não precisa virar banco amanhã, você precisa dar os primeiros passos com estratégia. Vamos ao caminho prático. Primeiro, mapeie o fluxo financeiro da sua operação. Antes de criar qualquer solução, você precisa entender como o dinheiro entra, circula e sai da sua empresa hoje. Onde estão os gargalos? Em que ponto você depende dos bancos tradicionais? Quais etapas envolvem mais custo, lentidão ou risco de inadimplência? Esse diagnóstico ele vai mostrar exatamente onde estão as oportunidades de fintechização. Em segundo, identifique os pontos de fricção e perda de margem. Geralmente são 3 vilões, tá? O financiamento à entrada, porque você perde venda por falta de crédito ou depende dos bancos. Antecipação de recebíveis, porque você paga caro para antecipar com terceiros. Controle de caixa, porque você tem dinheiro pulverizado em contas, fornecedores, inadimplência, etc. É aí que começa a desenhar soluções que tragam mais autonomia e rentabilidade. Em terceiro, busque os parceiros certos, tecnológicos e regulatórios. Você não precisa fazer tudo sozinho. Hoje existem plataformas white label, infraestruturas bancárias as a service, consultorias regulatórias e fintechs especializadas que podem acelerar a sua entrada nesse universo. Precisa de uma carteira digital? Já tem uma solução pronta? Quer oferecer crédito próprio? Dá para operar via SCD de parceiro ou estrutura fiduciária. Quer emitir um token da unidade? Já tem plataformas que cuidam de toda a parte legal e tecnológica. A escolha do parceiro certo reduz risco, custo e tempo de implementação. Em quarto lugar, comece com uma iniciativa simples e escalável. Você não precisa criar 5 soluções ao mesmo tempo. Comece com uma frente que resolva um problema real da sua operação. Por exemplo, quero implementar uma carteira digital para receber os boletos. Quero criar um braço de financiamento da entrada, com ou sem parceiro. Quero estruturar um modelo de antecipação de recebíveis própria, com fundo dedicado. Esses são projetos que não exigem licenças bancárias próprias, mas já colocam a sua empresa no caminho da fintechização. Quinto lugar, crie uma estrutura para capturar os dados e aprender com o processo. A fintechização não é só sobre ganhar mais, é sobre ter inteligência de dados sobre a sua operação financeira. Quem antecipa mais? Quem atrasa? Qual perfil de cliente é mais lucrativo? Esses dados eles passam a virar atrativo estratégico e te permitem evoluir em uma operação com mais precisão ao longo do tempo. No fim das contas, pessoal, fintechizar é criar uma vantagem competitiva e estrutural. Você deixa de depender de terceiros para movimentar o seu próprio negócio. Você passa a ter controle do fluxo, previsibilidade no caixa e novas fontes de receita. E o melhor, quem começa antes, aprende antes e sai na frente. Agora, se você ainda tem alguma dúvida se vale a pena, aqui vão alguns principais benefícios que as empresas do setor já estão colhendo ao integrar soluções financeiras na operação. Aumento direto de receita. Quando você assume o controle das soluções financeiras, você passa a capturar margens que antes ficavam com terceiros. O crédito que era do banco, agora gera receita para você. A antecipação que era feita com o fator de deságio vira margem interna. A conta digital deixa de ser do cliente com o Itaú ou com o Bradesco e passa a ser diretamente com você. Cada funcionalidade financeira vira um novo canal de monetização. Segundo, o controle total do ciclo financeiro. Você começa a enxergar toda a jornada do dinheiro dentro da sua operação, do momento da venda até o pós-obra. Menos dependência de bancos e das instituições externas, mais previsibilidade de caixa, mais agilidade na liberação de crédito, registro de garantias, repasses, recebíveis. Esse controle ele reduz riscos e melhora o planejamento. Em terceiro, redução de custos financeiros. Ao internalizar operações como crédito, pagamento e antecipação, você elimina intermediários e muitas vezes custos altos que corroem a sua margem. Além disso, com dados próprios e histórico dos clientes, você pode operar com risco menor e custos mais justos do que os bancos generalistas. Quando o cliente ele usa sua carteira, você pode fidelizá-lo. O seu financiamento e o seu sistema de pagamento ele se conecta mais com a sua marca. A experiência ela vira uma coisa contínua e não termina ali na entrega das chaves. O mesmo vale para os fornecedores. Com soluções de pagamento, antecipação, crédito, que são específicas para sua cadeia, você fornece relações e se torna mais atrativo para parcerias estratégicas. E em quinto lugar, posicionamento de marca inovadora e competitiva. No mercado imobiliário, onde muitas construtoras ainda operam de forma tradicional, fintechizar é um diferencial competitivo claro. Você se posiciona como empresa inovadora, prepara para o futuro, mais próximo do cliente e com mais domínio da sua operação. Isso atrai investidores, parceiros e, claro, novos compradores. Sexto lugar, transformação de um centro de custo em um centro de lucro. O setor financeiro da construtora, que sempre foi apenas operacional, ele pode virar uma fonte de lucro. Ao operar uma estrutura financeira própria, mesmo que seja via parceiros, você transforma um passivo em ativo. O jogo muda quando você controla o dinheiro que circula dentro da sua operação. E não estamos falando aqui de especulação, tá? A fintechização não é uma tendência passageira. É uma resposta concreta aos desafios de margem apertada, de capital escasso e de dependência do sistema financeiro. Mais do que uma solução tecnológica, é uma mudança estratégica que dá mais autonomia, previsibilidade e mais rentabilidade para a sua operação.